Poderes são o essencial que define o super-herói, além de, claro, o seu caráter. Mas normalmente sem eles, combater o mal é impossível, afinal dão aos personagens características especiais que o tornam hábil em combate. Quem nunca se lembra do Goku pelo seu Kamehameha ou o Superman pela sua super força e lasers? E em Ben 10 isso é bem mais explorado, afinal temos incontáveis mundos que contêm dos mais diversos seres com habilidades diferentes, desde pirocinese, controle e redirecionamento de energia, controle temporal e manipulação de plantas, poderes bem comuns no universo inexplorado aos olhos humanos. Mas mesmo assim, na humanidade, será que existem seres nos quais podem se comparar aos dos outros mundos? Vai ser isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Junto de todos os humanos que têm poderes, eu vou colocar também a explicação para isso ter acontecido e a forma de como os humanos podem adquirir habilidades sobre-humanas. Então, se você não quiser mais perder nenhum vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube te notifica sempre que tiver vídeo novo aqui. Além de clicar no botão do like, também comenta aí embaixo temas de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Antes de realmente começar a falar sobre as formas de conseguir e personagens que têm poderes, eu preciso dizer que eu só vou falar sobre os mais relevantes, então caso fique algum aqui de fora, você pode colocar aí nos comentários. Já não é segredo pra ninguém que os humanos são principalmente habitantes do planeta Terra. Em questão de reprodução, eles são implicados com compatibilidade a várias espécies da galáxia inteira, tanto que são uma das únicas raças que podem ter relacionamento com outros aliens sem interferência genética direta e alta chance de sucesso na gestação. Existem vários híbridos de humanos com aliens graças a isso. Além disso, diferente de outras espécies, são inteiramente equilibrados, tanto mentalmente e fisicamente para qualquer tipo de situação ou ambiente, conseguindo se adaptar às diversidades dos ambientes, conseguindo lidar com situações diferentes e se adaptar a esses cenários, conseguem lidar de formas inesperadas melhor do que a maioria das espécies, tanto que o Ben ele usa de forma excelente o Omnitrix justamente por isso, criando formas alternativas e criativas de usar os poderes que as formas dão para ele, como quando ele usou o Pilarota Arboriano, ou seja, o Bola de Canhão, como forma ofensiva, sendo que a espécie dele é extremamente pacífica e só fica ali de boaça. Tanto que foi um dos motivos para o Carrapato Gigante ter conseguido destruir o planeta natal, mas o Ben usou de forma tão inteligente que conseguiu derrotar ele. Agora que eu já disse as aplicações humanas e como elas são desenvolvidas nesse universo, então a gente partir para o que importa, começando pela forma mais fácil de acessar poderes que podem dar habilidades especiais diferentes aos humanos, por meio da tecnologia. Claro que existem níveis que elas podem chegar, principalmente na Terra, que é um planeta pouco desenvolvido comparado aos outros do cosmos, tendo nível aproximado entre 2 a 3, chegando até 5 às vezes, enquanto em outros níveis 10 é algo bem comum. Se amarraram? Essas armas são tecnologia de nível 5. O planeta Terra só vai até o nível 2. Os encanadores, que são a principal força galáctica do universo que protege e trata de assuntos importantes, tendo uma força policial enorme com equipamentos de última geração e andando por toda a galáxia. Apresentado em totalidade com o parceiro do Ben, que é apresentado lá em Omniverse, o Hulk, que trouxe a proto-arma e a proto-armadura. Nada mal, mas quer saber? Qualquer um sabe fazer uma coisa dessas com... Isso se chama proto-arma. É a tecnologia mais versátil no universo. Eu mesmo fiz umas modificações especiais e... Dá pra tirar o som? Senhor? A proto-armadura ela foi desenvolvida em Galvan Prime, consegue suportar ondas de explosão e também se adapta ao formato do corpo de quem a usa. Além dela estar equipada com um comunicador de pulso e a parte importante, a proto-arma, que é uma arma multifunções, que tem várias formas e jeitos diferentes de ser usada, podendo ser usada como um literal blaster de Star Wars, um arco com flechas personalizadas, lança-redes de captura, mísseis, espada laser, grappler, torreta, lanterna para exploração especial e auxílio no escuro, porrete, taser, vara de pesca, mangueira, lança-fumaça, arpão, escudo de energia, corda eletrificada e outras milhares de aplicações, tanto que é a tecnologia mais versátil do universo conhecido, além de, claro, vários outros equipamentos padrões dos encanadores, como o canhão elétrico do Vomax, granada de fusão, Mark
Mark 12 e entre várias outras. Uma das criações do Inspetor 13 e referido como Pentatrix, uma pulseira comum em ouro que se ajusta ao tamanho do pulso do usuário, além de ser totalmente resistente à água e quase indestrutível. Essa armadura era do Leon, mas o Clyde, que é um primo do Ben, acabou pegando dele e ele até descobriu funcionamentos da armadura. Basicamente, ela é uma armadura do Homem de Ferro ou um automata lá do Nikola Tesla, com tudo incluso. Lasers que cortam absolutamente qualquer coisa, lança-chamas, raio congelante, escudo de energia para proteção do usuário, braços extensíveis e armadura de batalha, que oferece proteção extra, com 3 modos diferentes que dão uma versatilidade, como o primeiro modo, que é o modo de perseguição, que tem propulsores que impulsionam a armadura para frente, o modo submarino com tanque de oxigênio e máscara de respiração, e por fim o foguete de potência, que serve para voar, sendo o modo voo da armadura. Basicamente é ainda tecnologia, afinal de contas foi feita pelo Inspetor 13 e é uma das formas dos personagens em Ben 10 ganharem poderes. Justamente foi isso que o Clyde conseguiu ganhar e agora ele tem uma armadura muito poderosa que simplesmente ele usa para ser um super-herói. E agora uma tecnologia que não é bem humana, mas foi usada por um humano, muito importante na história de Ben 10, é a Ascalon, que foi criada pelo Azimuth séculos atrás, antes mesmo da criação do tão famoso Omnitrix, criado como inspiração no alinhamento de planetas, visando explorar as forças fundamentais do universo. Quando o Azimuth terminou de criá-la, foi aí que a sua até então esposa o deixou, já que ela julgava isso irresponsabilidade e loucura. Mas o Azimuth ignorou tudo isso e até que anos depois ela foi roubada e usada numa guerra, o que causou a destruição de um planeta, que deixou os incursianos dispersos pela galáxia inteira, até que após muito tempo Azimuth visitou o mundo primitivo, a Terra, onde ele viu uma luta entre Diagon, uma criatura extradimensional que estava invadindo a Terra para conquistá-la, e junto de toda essa dimensão, junto do seu exército de lucubras. Mas dentre todos os cavaleiros que estavam nessa luta, somente o mais forte conseguiu se sobressair e vencê-la, Sir George, nascido um soldado romano que de alguma forma viveu por 900 anos. Não se sabe ao certo como ele viveu por tantos anos sendo humano, ou mesmo se ele tem alguma modificação no corpo. Vendo isso, Azimuth lhe deu a Ascalon, já que ele julgou Sir George como alguém responsável e hábil a segurar tanto poder, onde ele usou a Ascalon para perfurar e cortar o coração do Diagon, selando ele durante eras. Os atos são lendários. Os meus também. Mas os meus superaram o tempo. Os meus inspiraram milhões. Qual vai ser o seu legado? Com que astros se alinhará? Quantas vezes soube em seu coração que seu jeito é o melhor? Quantas vezes seus planos foram frustrados porque as pessoas que tentam ajudar não confiam em você? Como ela foi criada para explorar as forças fundamentais do universo, ela pode se agarrar nisso e manipular a própria realidade. Quando alguém empunha a Ascalon, ela ganha juventude e força no seu auge, dando a eles uma armadura que consegue resistir a golpes físicos como ataques de mana, ou mesmo que protege de luzes cegantes, também conseguindo projetar luz a partir dela com força letal. Como ela é uma espada, ela já foi capaz de perfurar o selo incrivelmente resistente do Diagon, balas de osso como as do Enormossauro Supremo, e não sofrer danos nem por uma explosão de um planeta. Quando a espada é balançada, ela consegue cortar a própria realidade, lançando cortes que podem percorrer milhares de quilômetros e que causam dano até numa criatura tão poderosa quanto o Diagon, além de gerar e rasgar o próprio espaço para criar uma fenda e teletransportar o usuário caso fosse desejado, geração de eletricidade, disparar eles e conjurar escudos com isso. Girando a Ascalon é possível alcançar uma velocidade tão grande para criar um turbilhão, soprando até mesmo um Vaxasauriano para longe ou drenar poderes. O maior feito realmente dessa espada foi quando ela foi usada pelo Ben, capaz de reverter todas as pessoas da Terra que viraram esotéricos de volta ao normal, além de conseguir até reverter a forma de alienígena do Ben para humano. E nesse mesmo momento onde o Ben ergue a Ascalon e consegue utilizá-la ao poder, é teorizado que ele era capaz de mudar todo o universo, eliminar a existência do mal, mas também tirando o livre-arbítrio inerente em todas as criaturas. Faz justiça, use seu poder. Com apenas um pensamento, você podia eliminar todo o mal.
Eu podia mesmo. Ben, que papo é esse? Ele está dizendo que o fim de seus males está à mão. Ele pode criar o universo que bem entender. O que você fez? O que eu disse que ia fazer. Transformar os esotéricos da Terra em humanos com o livre-arbítrio que é inerente a todos. Sem dúvidas, uma das armas mais roubadas de Ben 10 e dando um poder absoluto ao usuário. Em próximo, o traje de batalha blindado do Capitão Nemesis. A armadura do Capitão Nemesis é tão complexa que ele precisava de uma equipe inteira para colocar a armadura nele. Junto com isso, ela dá força para ele levantar até mesmo um vagão de trem sem dificuldade nenhuma e quase venceu 4 braços e um cabo de guerra. A armadura também dá uma proteção extra contra danos, junto com propulsores a jato que são usados para voar e aumentar a velocidade de movimento, ou mesmo as famosas luvas que usam de energia para socos mais fortes, ou mesmo feixes explosivos e cortantes. Além de, após a sua armadura ser atualizada, ele impulsionou o núcleo dela para dar muito mais força, velocidade e resistência, sendo muito mais forte que o seu traje antigo. Mesmo assim, quando ela foi atualizada, ela recebeu o defeito de superaquecimento, tanto que se não fosse pela ameaça aquática, a armadura iria explodir e matar o Nemesis. Após isso, em Omniverse, com a aparição novamente do Nemesis, ela foi atualizada novamente pelo Billy Billions, que fez com que a armadura recebesse botas foguetes e mísseis, junto com possivelmente uma série de outros equipamentos que não foram apresentados diretamente pra gente na série. Agora, dando uma passadinha bem rápida por um traje de Omniverse que também deu poderes para o usuário, era o traje classe 12 do Fistrick, que era uma armadura com tecnologia alienígena, com super força, durabilidade e também muito rápida apesar do seu tamanho gigantesco, junto de vários outros equipamentos, mísseis, lasers, sendo alimentada por nosedelianos, que são a espécie do chocante. Agora, simplesmente algo que é meu favorito aqui dessa lista provavelmente é o Chronologer, que não é realmente algo que dê poderes, mas sim foi a máquina criada em laboratório pelo professor Paradoxo e Hugo, onde a máquina criou um vácuo que puxou os dois para dentro do portal. Paradoxo ficou no horizonte de eventos num buraco de minhoca. Depois de milênios dentro daquele lugar, ele entendeu o que realmente estava acontecendo e começou a aprender com isso, tendo total compreensão do contínuo espaço-tempo, o que permite ele viajar para onde e quando ele quiser dentro do universo ou até mesmo fora dele, dentro da razão, tanto que ele é um dos humanos, se não o humano mais poderoso de Ben 10, conseguindo manipular o próprio tempo, permitindo que ele fique super veloz teoricamente, além de conseguir paralisar o tempo, sendo biologicamente imortal em envelhecimento sem precisar comer ou mesmo dormir, mesmo que ele acabe sentindo essa passagem de tempo, regredir ou progredir a idade das pessoas e também teleportar pessoas através do tempo, objetos e até lugares fora do tempo, como o centro da criação, um lugar quase de impossível acesso, ou mesmo reverter as formas alienígenas do Ben, mesmo que seja só tirar ele de um ponto da linha do tempo, antes dele se transformar. Se quiser saber mais sobre isso, o Mano Ricardo ele fez um vídeo totalmente voltado aos humanos mais poderosos, e ele tá numa posição incrível. E outra tecnologia extremamente poderosa é o Crononavegador, que permite o usuário viajar pelo espaço e tempo sendo um tipo de bússola, que é um dispositivo de viagem espaço-temporal acompanhado pelo professor Paradoxo aonde quer que ele vá. Em supremacia e força alienígena, o Crononavegador parecia muito mais um relógio de bolso do que qualquer outra coisa, mas em Omniverse ele virou uma prótese robótica. Basicamente, a aplicação dele é teletransportar o usuário para qualquer ponto do espaço-tempo, sem que ele se perca ou acabe ficando preso no caminho, um GPS para o multiverso, permitindo não só ele alcançar pontos específicos na linha do tempo principal, mas também em universos alternativos e dimensões paralelas como a do Rex, mesmo que seja um efeito colateral, já que o mau uso desse aparelho consegue causar danos ao fluxo do tempo, resultando na destruição da própria existência como um todo. Algo que teoricamente também não é uma arma, mas pode ser usada como uma e também dá um aumento enorme de poder, é a Estrela Anã, que é uma fonte de energia tão poderosa que foi leiloada pelo Psyphon, podendo aumentar
aumentar e turbinar qualquer tecnologia ou força e habilidade de alguém, dando um boost físico na pessoa ou na máquina, até sendo usado pelo Maltruant, que fundiu ao Aniquilarg para poder alterar a história de todo o universo no fluxo ramificado do tempo. Por fim, e não menos importante, sendo o mais conhecido dessa lista, a forma no qual o herói dessa história recebeu seus poderes. O Omnimatrix, ou mais comumente chamado de Omnitrix, sendo a criação definitiva do protótipo do primeiro relógio. O Omnitrix já teve várias formas, a primeira delas era um relógio enorme de pulso com falhas e mau funcionamento, com várias funções desbloqueadas e erros de segurança, contando com 10 aliens e outros adicionais que foram acrescentados ao longo da série, recebendo um upgrade em força alienígena com o relógio após 5 anos de atividade, sendo atualizado para uma versão mais pequena e com uma lista de 10 novos aliens. O Omnitrix nunca foi uma arma, mas sim uma ferramenta que transforma o portador em diferentes espécies do universo para sentir na pele o que é ser outra pessoa, outro ser, outra raça. Mas o bem ele utiliza como forma ofensiva na maioria das vezes para proteger o seu planeta de ameaças, sejam interdimensionais ou mesmo universais, como Vilgax e Diagon, sendo o equipamento mais poderoso do universo conhecido, contendo o DNA até mesmo dos sapiens celestiais que controlam a realidade ao bel prazer, o que torna a situação 100% mais embaçada, visto que ela também se torna a mais perigosa arma. Mesmo assim, o Ben ele continua com o relógio e faz uso espetacular dele, sendo a última forma de conseguir poderes e habilidades via tecnologia. Ou será que não? Yeah, right. Instead of my nanites turning me into a rampaging monster, I control them. Tell them what to do. That means I can do things like this. Entrando em um universo paralelo de Ben 10, mas que a gente pode citar como um tipo de forma de ganhar poderes em Ben 10, é os Nanites, onde Rex Salazar ganhou alguns poderes notáveis, sendo experimento zero de toda a criação e inspiração dos Nanites, com habilidades de um Evo, assim como todos os outros seres vivos da Terra onde ele vive. Os Nanites estão ligados a nível molecular, mas diferente da maioria dos Evos, ele consegue controlar os seus Nanites à vontade, para ele não virar um tipo de aberração, e até consegue se comunicar com os outros Nanites, permitindo ele gerar várias biomáquinas a partir do seu próprio corpo, podendo também se comunicar com equipamentos e curar Evos de mutações bizarras. Quem soltou ele? Ninguém, senhor. O Rex mandou as portas abrirem e elas abriram, senhor. Quando o Rex ele entrou em contato com o Evo pela primeira vez, ele conseguiu fazer os seus Nanites entrarem em ação e reverter a mutação causada pelos Nanites corrompidos, que transformam seres humanos ou plantas em criaturas Evo, e desde então ele vem curando várias pessoas ao redor do mundo e também animais, voltando ao seu estado normal. Mesmo assim, muitas dessas vezes essa cura pode ser bem complicada ou mesmo nunca funcionar, dependendo da gravidade da mutação, mas a parte importante realmente aqui para se focar é a habilidade de criação do Rex, já que ele consegue criar várias biomáquinas com seus Nanites. As máquinas originais incluem os braços gigantes, que dão para ele capacidade de quebrar paredes ou chão, sendo até então a que ele mais usou durante toda a série, tanto que ele até conseguiu parar o elevador de gravidade da estação espacial somente com força bruta. Olha que esse elevador fazia pressão de toneladas e mais toneladas, conseguindo até mudar para uma forma de britadeira para perfurar ou impulsionar, ou criar também explosões de choque batendo elas. O jetpack que ele usa tem capacidade de voar mais de 100 milhas em minutos, mesmo que a velocidade não esteja confirmada 100%, dá para supor que é algo que beira a velocidade do som, até mesmo lançar as turbinas como bola de demolição ou ganchos, canhão de lançamento, uma moto para viajar grandes distâncias, a espada dele que é uma arma muito poderosa e para mim é minha favorita, que cria uma espada que tem uma versão que você aperta na lateral, que faz a parte superior se dividir e girar em alta velocidade, virando um tipo de serra de batalha, para conseguir cortar tentáculos é uma boa. Mesmo assim, com o Nanite Ômega, ele se tornou muito mais poderoso, como por exemplo o chicote que ele consegue usar para conter os Evos, os Funchucks, que são nunchakus capazes de causar danos de força pesada, ou mesmo, se ele girar, ele pode criar impulsos de energia para incapacitar inimigos mais fortes, 2 machados enormes para cortar tudo, usando as manoplas ele também consegue construir escudos de energia para suportar danos, balas e ataques de energia, ou redirecionar esses ataques. E por fim, o último mostrado que
que é o Slider, um tipo de hoverboard que faz ele conseguir voar. Tem até uma confirmação que esse hoverboard voa em velocidades acima de Mach 1, sendo por fim a última forma de ganhar poderes via tecnologia. E também eu não falei tudo sobre o Rex porque eu quero fazer um vídeo totalmente dedicado aos poderes do nosso menino Rex Salazar. Sem dúvidas nenhuma, a forma mais apelona de você conseguir poderes especiais no universo Ben 10 é com mana, uma energia da vida oculta presente em toda a natureza, desde plantas até seres com consciência mais desenvolvida, sendo ela algo simplesmente sem limitações. Tanto que o Mago Bezel, o mais poderoso feiticeiro e mago que existiu, é conhecido pelos seus poderes inimagináveis providos da magia e mana. Ele se cansou de tanto poder e voltou a ser só um mago de palco qualquer, se divertindo muito mais do que usando a magia, afinal ela não tem limites, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer espécie sapiente consegue potencialmente aprender a manipular mana através do estudo e prática. Mesmo assim, seres como Anoditas, que entrarão mais pra frente na lista, que são inteiramente feitas de energia, ou seja, mana, têm força inata para manipular essa energia. Então, começando em primeiro lugar desse ranking que usa magia como poderes, Gwendolyn, ou melhor, a Gwen, sendo uma humana que também tem os seus poderes descendentes a partir da genética, mas como muitas das suas habilidades inatas proveram da sua aptidão mágica e esforço, vale a pena a gente comentar, afinal ela é uma Anodita por parte de avó e ela consegue conjurar feitiços desde quando era criança, tendo um dom absurdo para isso, conseguindo conjurar encantamentos fortíssimos o suficiente até para paralisar ou criar coisas do nada. E como neta de uma Anodita, ela herdou os poderes da avó, criando escudos, lanças, discos, rajadas e muito mais, tudo isso provindo diretamente da mana, já que ela consegue construir construtos a partir disso. Consegue ser tão forte a ponto de conseguir derrotar o Enormossauro, ou mesmo ser falado pelo próprio Diagon, que naquele momento ela era a criatura mais forte da Terra. Além dela, também usar os amuletos de Bezel por grande parte da série clássica, principalmente o da levitação e o da sorte, que fez ela virar sortuda por algum tempo, sendo uma das, se não, a teoricamente Anodita com maior potencial para virar alguém poderosa. Algo da família, dá pra se dizer, né? De certa forma, a Encantriz também é alguém muito poderosa comparada com a Gwen. Ela também é muito dependente da magia para lutar, ou seja, ela não consegue usar 100, sendo criada pelo seu tio mais próximo, que é o Rex, e também é altamente habilidosa. Mesmo assim, ela não é tão forte quanto o Rex na sua forma básica, controlando feitiços e encantamentos. Mesmo assim, o seu poder mais usado ali é invocar monstros de pedra, coisa que ela já usou várias vezes, além de pirocinese. Ela também tem uma bolsa mágica onde ela guarda vários itens mágicos que ela usou ao longo da série, como explosivos ou mesmo animais de pedras que ela pode usar. E por fim, em Omniverse, quando ela conseguiu a runa alfa, ela se tornou tão forte o suficiente para derrotar a Adwaita, Gwen, Kevin e praticamente matar todos ali. O Professor Rex, ou autoproclamado sendo um mestre que buscava amuletos mágicos e poderes a todo custo, depois de curar sua depressão, se mudou e virou professor de universidade. Ele pode até ter se aposentado de toda a maldade que ele conseguia fazer, mas não é à toa que ele se considera um mestre mágico. Ele tem poderes tão absurdos como levitação, projeção de energia, escudos e outros poderes, além de controlar a matéria e transformar, não é muito trabalhoso. Ou mesmo teletransportar pessoas, clarevidência e seu conhecimento absoluto em magia, que é sem dúvidas uma das suas maiores armas, o conhecimento. Além disso, o cajado do Rex é uma arma muito poderosa, sendo conhecido como Cajado das Eras, o talismã de foco mais poderoso já definido entre os 9 reinos. É meio complicado explicar esse próximo, mas Michael Morningstar, o Estrela Sombria, ele é capaz de absorver energia vital, seja mana ou eletricidade e por aí vai. O foco aqui é que a Estrela Sombria ele consegue absorver muito mais mana do que as outras fontes. Ele tem afinidade para magia, tanto que ele já sabia invocar a porta para qualquer lugar ou criar monstros de rocha vindos da sua própria energia. Além disso, o Michael ele também consegue redirecionar a energia que ele rouba das pessoas, e quanto mais poder ele ganha, maior se torna sua fome. Embora ele fique centenas de vezes mais forte no processo, é um ciclo vicioso, porque quanto mais ele tem, mais ele quer. E por fim, sem dúvidas, a habilidade na qual seria mais desenvolvida nesse universo em questão de poderes em humanos é a genética, que transcende muito mais do que apenas habilidades especiais providas de um vínculo genético ou descendência alienígena. Às vezes a mutação ela ocorre na própria espécie humana e cria seres com essas capacidades especiais
especiais. Por isso, a última forma na qual humanos ganham habilidades extraordinárias em Ben 10 é a genética. O primeiro humano com a genética alterada notavelmente é o Kevin Ethan Levin, ou melhor, Kevin Levin, sendo humano mutante que antes era pensado ser um osmosiano de uma raça diferente dos humanos, mas sendo uma teoria rebutada em Omniverse com a revelação que tudo foi apenas um plano feito pelos Servantes que alterou a memória de todos, incluindo do próprio Kevin. Basicamente, o Kevin, ele tem um componente genético único desde que ele nasceu. E Kevin tem uma mutação muito especial, uma mutação única no DNA dele, que nos possibilita fazer a união do seu DNA com o do nosso amiguinho ali. Conseguindo absorver quase tudo que existe nesse universo. O primeiro tipo de absorção que ele consegue fazer é energia, incluindo mana, como ele conseguiu fazer contra Gwen quando ele estava descontrolado na sua forma suprema. Ele consegue também descarregar essa energia armazenada para fora das suas mãos ou infundir máquinas para ativar elas, como ele fez com as máquinas do fliperama ou empilhadeira no clássico quando ele sobrecarregou elas. Semelhante à capacidade de absorver energia, ele consegue fazer o mesmo só que com DNA, conseguindo absorver, ganhar os poderes e também sofre uma mutação para acomodar essas habilidades, onde ele lê e clona o DNA da sua forma completa, tendo algumas fraquezas ali envolvendo esses poderes. Absorver energia, DNA ou poderes faz com que o Kevin ele fique meio louco. Mesmo assim, ele conseguiu burlar essa fraqueza, bolando um jeito de usar os seus poderes de forma útil sem perder a sanidade, absorvendo matéria para revestir o seu corpo com isso, conseguindo até mudar a forma do seu corpo para clavas, lâminas, chaves, lanças e outras inúmeras formas, já que ele consegue absorver qualquer tipo de matéria, seja metal, madeira, tadenita e por aí vai. Em próximo lugar, um híbrido de humano e pironita e um aliado da equipe do Ben. Basicamente da mesma forma que o Kevin e o grupo de crianças amálgamas, o Alan era um suposto filho de encanador com o Alien, nesse caso uma pironita, mas em Omniverse foi revelado que por conta do Kevin, o Cervantes foi capaz de transmitir DNA com uma corrente, formando o Alan em um híbrido de humano e pironita. Enfim, isso vale para todos os outros ajudantes de encanador da série, menos o Cooper, que tá bem próximo na lista. Como um híbrido, ele consegue transitar entre duas formas, a de humano e de pironita, compartilhando poderes e habilidades com o Chama, como a projeção de fogo, mesmo que ele não consiga usar de forma tão experiente quanto o Ben, já que o Ben ele usa de uma forma muito boa, voar pelo ar, igual o Chama fazia, ou usar suas chamas para fazer rochas gigantes voarem e surfar pelo ar. O Leander, que também faz parte da equipe dos Cervantes e um soldado bem treinado, sendo um híbrido de humano com Kryptosiano B, conseguindo usar poderes de explosões radioativa do seu capacete semelhante ao NRG, como a sua proto-armadura é adaptada de um traje de contenção à radiação do Kryptosiano B, ele tem as mesmas propriedades do que a armadura do NRG, como durabilidade a calor ou fogo, ou mesmo resistência, junto com um leque de habilidades gigante do NRG e sua experiência. Da mesma forma que os outros, a Ellen é um híbrido de Kinesilerano, tendo uma velocidade absurda para subir paredes ou criar tornados em versão miniatura, sendo a mais rápida que o Ward já viu, capaz de carregar um humano nos braços sem problemas durante uma corrida, salvar o Cooper dos raios laser do Vilgax, que são extremamente rápidos, sendo resistente a calor e também aprendendo a utilizar habilidades em equipe. Quando eles lutaram contra o Ben em conjunto na estação de treino, mesmo que ela não tenha uma boa atração comparada a outros Kinesileranos. Irmão da Ellen, que outra hora foi encanador e o líder dos ajudantes, conseguindo fazer eles crescerem e atirar eles, além de projetar ou quebrar eles para usar como lanças. Também conseguiram fazer eles de dopantes da mesma forma que o Ward fazia, afinal seus poderes provinham dele. Um híbrido cabeça quente de Tretamando, possuindo a maioria dos poderes do quatro braços, incluindo a sua resistência, durabilidade e super força. Mesmo que não sendo o ápice da forma de um Tretamando, ele ainda é muito forte, sendo um combatente corpo a corpo, suficiente para bater de frente contra o Kevin, Ratch ou Hulk, todos tendo treinamento de encanadores e o Ratch tendo conhecimento de várias artes marciais, além de usar tecnologia para lutar. Um osmosiano e neto de um dos amigos do Max Tennyson, Cooper. Basicamente, o garoto ele tem poderes de tecnopata. Ele consegue fundir mentalmente e controlar dispositivos eletrônicos com a mente, mesmo que sejam de outro planeta, parecido ali com as habilidades do menino Rex, podendo desmontar ou remontar a tecnologia ou mesmo se comunicar e analisar máquinas ao seu querer. Além disso, ele é notavelmente um dos mais inteligentes de Ben 10, conseguindo atualizar o motor da lata velha e sendo tão inteligente quanto alguém ou até superior. Algo curioso de apontar na mutação do Cooper
Super é que depois de Alien Force, ele cresceu de uma forma tão rápida exponencialmente, que em Supremacia ele apareceu musculoso, grande e forte, da mesma forma que o Kevin. Sendo parte aerofibiana, a Swift ela tem muito das suas habilidades, incluindo a capacidade de voar em alta velocidade, poder disparar feixes de energia de neurochoque rosa dos seus olhos e da sua extremidade da cauda, como a raia-jato. Essas vigas também podem incendiar e também ela é resistente à eletricidade, como a gerada a partir do ampere, e também imune à radiação. No episódio Pronto pra Briga, a gente tem o aparecimento de uma dupla bem diferentona de humanos em Ben 10, que até agora não tem nada muito confirmado, nem mesmo seus nomes, mas eles são o Porco-Espinho e o Jacaré. Os nomes são autoexplicativos. O Porco-Espinho ele é um osmosiano, irmão do Jacaré, tendo poderes de disparar espinhos tranquilizantes, que justamente é bem parecido com o Percy, e o seu irmão é um osmosiano que teve uma mutação que deixou ele parecido com o Jacaré, tendo força para lutar contra o Quatro Braços por um tempo no ringue de luta. O Clancy do clássico, que também é um humano mutante que apareceu em efeitos colaterais, não dá para saber realmente o que ele é, mas ele pareceu humano, então eu coloquei aquele na lista. Até que na sua forma em Ben 10 versus os 10 negativos, ele virou mais um monstro parecido com o Louva-a-Deus. Ele consegue se comunicar e controlar insetos e artrópodes, como vespas, aranhas, cupins e baratas, sem até um limite específico. Parece ser um tipo de telepatia. Ele também consegue usar e criar trajes a partir disso, ou mesmo na sua forma nova, ele conseguiu voar e também uma forma muito gigante. E por incrível que pareça, novamente Michael Morningstar, o Estrela Sombria, aí me perguntam por que eu coloquei ele em dois lugares diferentes em magia e genética. Não dá pra saber ao certo de onde provém os poderes dele, mas ele é claramente um humano mutante. Ele tem poderes de absorver energia, tanto vital, mana ou eletricidade, preferindo muito mais as duas primeiras, mas sendo um ciclo vicioso. Afinal, quanto mais ele tem, mais ele precisa. Mas mesmo que ele se torne igualmente poderoso, ele realmente é muito poderoso, ao ponto de dar trabalho ao Ben e a sua equipe. Tanto que quando ele estava transbordando o poder em Leisure Domain junto da Encantriz, ele resistiu aos mísseis do Enormossauro Supremo e ainda seria suficiente para derrotar. Mesmo que embora sua força total, ele tenha uma fraqueza, já que quando ele fica sem drenar energia, ele perde os seus poderes e fica enfraquecido e muito feio. O antigo encanador corrupto e também parceiro do Vomax, que usou o Nemetrix primeiramente, e acabou que quando ele usou o Nemetrix, o seu DNA Terra Chula ele tem efeito, ou seja, fez ele procurar compulsivamente qualquer fonte de energia para saciar sua fome constantemente, além de que antes ele já não era alguém confiável, ele ficou ainda mais desconfiável por conta da sua innecessidade. Inclusive ele também tem treinamento de encanador, mas quando ele fica na sua forma Terra Chula, ele fica muito mais forte e também bruto, ele fica rápido com uma audição aprimorada e todos os outros atributos ficam igual de um Terra Chula. Ou mesmo os seus dentes conseguem cortar aço, ele consegue absorver energia e redirecionar como explosões com o dobro de potência, e também soltando teias pelas mãos igual um Terra Chula comum. E deixando o último e mais curioso pro final, o Agregor, que foi um dos vilões, talvez o vilão mais perigoso do bem, um criminoso intergaláctico que quase concluiu seu objetivo de chegar ao centro da criação e se tornar semi-onipotente. Para resumir, ele é um osmosiano, mas dessa vez maligno, uma cópia exata do Kevin Ethan Levin, com os mesmos poderes. Mesmo assim, não se sabe ao certo o que realmente aconteceu com o Agregor. Afinal, ele se dizia da mesma raça que o Kevin, sabendo supostamente até a localização do seu planeta natal. Mesmo assim, com a confirmação do que o Kevin nunca foi um alien, a gente não sabe bem ao certo a real história do Agregor, mas dá pra dizer que ele é muito poderoso, absorver energia de qualquer coisa, matéria igual o Kevin e principalmente DNA, onde ele usou disso para absorver os poderes dos aliens de Andrômeda para conseguir encontrar o mapa do infinito e chegar até o centro da criação, tendo inúmeros poderes, com isso se tornando o Agregor Supremo, com poderes de ventos e fortes ventanias provindas do geoxenoles aéreos, bioeletricidade sendo capaz de gerar campos de força e gavinhas elásticas pelo ampere, explosões de água e absorver umidade, respirar em profundidades gigantescas e aguentar pressões pelo bivalvam, quebrar paredes e criar vibrações de Andreas e poderes de explosões de energia radioativa e lasers ópticos radioativos pelo Pandor. Também vale aqui algumas citações de alguns personagens que eu não coloquei na lista, algumas organizações, mas que eu vou deixar aqui pro final.
Então galera, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o final do vídeo. De uma vez por todas, eu demorei muito pra fazer esse vídeo, então se eu deixei algum personagem de fora que você queria ter visto nesse vídeo e eu esqueci, comenta aí embaixo pra eu não esquecer da próxima vez, que eu vou marcar com um coraçãozinho aí nos comentários. Além disso, não esquece do like e do inscreva-se, porque assim você ajuda pra caramba o canal aqui. Lembrando que agora a gente também tem o Seja Membro por R$ 4,99 no plano inicial, que você ganha um monte de benefícios. E também comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. A gente tem alguns temas interessantes pra trazer aqui pro canal. E sem mais enrolação, afinal já faz um mês que eu tô produzindo esse vídeo. Falou, tchau e fui!